Qual seria o futuro para vocês, se pudessem escolher agora? O que posso dizer é que não estará no Ethereum, porque eles precisam de uma camada de liquidação diferente, que seja muito mais rápida e provavelmente também ofereça um modelo híbrido entre divulgações públicas e privadas. Então, se o Bank of America interviesse, eles não gostariam de divulgar todas as suas transações como acontece no Ethereum. Existe uma blockchain por aí. O XRP Ledger seria uma boa opção. Você poderia ir direto lá. Eu gosto disso. Certo, era tudo que eu precisava. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Criptomoedas e Blockchain. Eu me chamo Júnior Esperandil. Pessoal, hoje é quinta-feira, dia 27 de março de 2025 e temos aqui vários artigos para vocês. Iniciando, pessoal, com este artigo aqui do portal Crispy Bull a respeito da colisão, por assim dizer, né, da briga entre as comunidades Bitcoin e XRP a respeito de qual ativo digital irá encabeçar a reserva estratégica americana. Pessoal, isso aqui é de certa forma uma birra de crianças, né? Porque por um lado você tem os maximalistas de Bitcoin que dizem, né, pessoal, que o ativo aí mais apropriado para essa reserva seria o Bitcoin, e isso vai totalmente na contramão do viés libertário, entre aspas, né, de quem investe em Bitcoin e se diz ser libertário, ser contra o sistema, né? Então não faz sentido nenhum quem se diz ser contra o sistema torcer, né, fazer aí alvoroços no X em várias comunidades alegando, né, que o Bitcoin seria a melhor solução. E a gente tem, pessoal, recentemente, né, o Donald Trump assinou uma lei aí que moderniza os pagamentos, o sistema de pagamentos do Tesouro Americano, né, onde o Tesouro Americano já está funcionando aí em blockchain, né, já faz seus pagamentos utilizando blockchain, e especula-se fortemente que o XRP está sendo usado nas transações internas aí do Tesouro Americano. E eu já trouxe essas informações de que as políticas, pessoal, do Tesouro Americano, elas vão totalmente de encontro com o sistema, o funcionamento do XRP Ledger, né? A forma como a rede do Bitcoin funciona, pessoal, ela é lenta, nós sabemos que ela é lenta, ela tem altas taxas, ela não tem escalabilidade, né? E ao mesmo tempo o Bitcoin ele é uma ferramenta para as elites fazer pump and dump, né, pessoal? Enfim, vamos seguir aqui com notícias aí mais importantes, começando com esta aqui do Crypto News. Bancos no XRP Ledger, Aberdeen e Société Générale tokenização de óleos, olha só, Iris, né, pessoal, semelhante aí ao que a WorldCoin aí talvez estava fazendo, né, pessoal? Nós sabemos que a WorldCoin ela já está proibida em vários países, né? A Espanha, se não estou enganado, até no Brasil, ela foi proibida, né? O sistema de coletas de íris foi proibido, pessoal. Mas enfim, esse Société, esse banco francês, ele já tokeniza euro no XRP Ledger, né? O token aí EURCV. Quem tokeniza e fornece o lastro lá no XRP Ledger é esse banco francês. Mas o interessante aqui, pessoal, é a tokenização de óleos, né? Vamos ver. XRP Ledger está vendo um aumento notável na adoção por grandes instituições financeiras à medida que seus casos de uso expandem em várias áreas-chave, né? incluindo DeFi, stablecoins e os ativos tokenizados. Ripple X é uma divisão da Ripple, tem sido uma grande força motriz por trás dessas mudanças. Ripple X, pessoal, é um braço forte de desenvolvedores, né, lá no XRP Ledger, contribuindo significativamente para o crescimento do Ledger. Jasmine Cooper, que é chefe de produto da Ripple X, ou seja, ela é chefe desse braço de desenvolvimentos, né, pessoal? Jasmine Cooper já trouxe muitos conteúdos aqui, é aquela moça loira. Compartilhou recentemente alguns insights importantes sobre os últimos avanços e o crescente interesse em alavancar os recursos do XRP Ledger. Uma das tendências claras no Ledger é o crescente envolvimento de instituições financeiras. Isso inclui bancos como Société Générale e gestores de ativos conhecidos como Aberdeen. Então essa Aberdeen é uma gestora de ativos. Essas organizações estão cada vez mais procurando plataformas de tokenização no Ledger para uma variedade de ativos.
incluindo fundos monetários e stablecoins. A Aberdeen lançou fundos tokenizados de mercado por meio de cheques de provedores baseados em XRP Ledger. Esses cheques, pessoal, são aqueles IOUs, né, certificados de dívidas, né? Que são IOUs, de certa forma, tokenizados dentro do Ledger. RippleX tem trabalhado ativamente para tornar mais fácil para instituições tokenizar ativos e emitir suas próprias stablecoins no Ledger. Aqui eles estão falando sobre os MPTs, que são tokens multipropósitos. Já falei sobre isso. Esses tokens eles podem ser tanto fungíveis quanto não fungíveis, depende da ocasião e da necessidade aonde ele está envolvido, né, pessoal? Geralmente são aplicados aí em RWAs. Esses tokens combinam habilmente recursos de tokens regulares e intercambiáveis, fungíveis e não fungíveis. Permitem um gerenciamento mais dinâmico e flexível de ativos diretamente no blockchain. Mas enfim, pessoal, vamos ver aqui onde é que eles falam da tokenização de óleos, né? RippleX está lidando com as preocupações de privacidade e conformidade para instituições. A RippleX também está focada em incorporar recursos de privacidade no Ledger, ao adicionar coisas como áreas de acesso e credenciais. As instituições podem criar ambientes autorizados para participantes específicos, né, onde esses participantes específicos, para ter acesso aí a um pool de liquidez, algum recurso, eles precisam do KYC, né? Fornecer o KYC. RLUST decola no XRP Ledger, enquanto o USDT enfrenta a deslistagem na Europa. Além disso, o RippleX está explorando a integração de provas de conhecimento zero. Essa tecnologia pode aumentar ainda mais a privacidade. Pessoal, aqui eles tocaram num assunto interessante, né? Nós sabemos que a Tether ela está sendo deslistada na Europa por não estar em conformidade com a MiCA, né? Inclusive, aqui mais à frente eu irei falar um pouco sobre isso. Saiu o white paper da MiCA e de como o XRP ele está em conformidade com a MiCA, ele se enquadra, né, pessoal, nas exigências aí, nas normas da MiCA lá na União Europeia. Mas enfim, pessoal, aqui eles falaram, no título fala sobre tokenização de óleos e na notícia não aparece, né? Vamos ver. Lembrando, pessoal, que as notícias geralmente eu não leio, né? Eu não leio elas antes, né, pessoal? Leio ali um pouco, né, uma passada, por assim dizer, e eu gosto de ler elas ao vivo aqui com vocês para trazer insights das notícias, né? Mas enfim, aqui a tokenização de óleos, pessoal, está apenas no título, né? Enfim, vamos seguir aqui para mais notícias. Notícia do Wall Street Pete, CEO da Ripple. O mercado americano está finalmente desbloqueado. A decisão da SEC de encerrar sua investigação sobre Ripple removeu uma grande barreira, né, a respeito da multa. Vamos ver. Permitindo que a empresa se expandisse no mercado americano depois de gastar mais de 150 milhões em honorários. Então, a Ripple gastou aí 150 milhões mais ou menos em sua defesa nesse processo. Bradley Garlinghouse vê as políticas pró-cripto do governo Trump e a clareza regulatória futura do Congresso como catalisadores para o crescimento doméstico, com a empresa já assinando mais acordos nos Estados Unidos após a eleição. 95% de seus clientes atuais estão fora dos Estados Unidos, os clientes da Ripple. Instituições financeiras. Ripple visa modernizar os pagamentos transfronteiriços globais, é isso que nós já sabemos. Com o mercado americano anteriormente hostil às criptomoedas, devido a ventos contrários regulatórios, Ripple se concentrou no crescimento internacional. Então, pessoal, como na época do processo o mercado americano estava, de certa forma, perseguindo, entre aspas, a Ripple, ela focou em expandir as suas parcerias no mundo, ao redor do mundo, né, em outros países. E eu acredito que tudo isso foi proposital, né? Esse tempo de processo foi, de certa forma, um tempo para a Ripple criar raízes, né? Fazer parcerias importantes ao redor do mundo com grandes bancos, grandes instituições. E agora que está, de certa forma, tudo os trilhos prontos, o processo se encerra, você tem a mudança do sistema americano, né, que seria o FedWire, no caso o FedNow, né, pessoal, o braço aí do Federal Reserve que já usa blockchain, migrando para a ISO 20022, que era para ser em março, né, esse dia 10 de março, foi adiado para julho. Então você vê o sistema americano migrando para a ISO em julho, todos os bancos americanos já usando ISO, o processo sendo encerrado, já foi encerrado, só estamos aguardando aqui a SEC, de certa forma, concluir a sua papelada e trazer o anúncio oficial, né, mas o processo já foi encerrado. Tudo acontecendo simultaneamente, né, pessoal? Tudo sendo
meticulosamente orquestrado para acontecer ao mesmo tempo, né? Então, nós sabemos também que a dívida americana, pessoal, nós tivemos uma reavaliação, um aumento da dívida americana, agora me fugiu a palavra, porque de 4 em 4 anos, geralmente, o governo americano ele aumenta o limite da sua dívida, né? E não foi diferente dessa vez. Nós tivemos um aumento que foi para 4,5 trilhões. Então, nós temos um novo teto de dívida americana. Isso significa que o governo americano vai voltar a imprimir dinheiro e ele voltando a imprimir dinheiro no mesmo tempo que os juros americanos baixam, já não é mais atraente para os investidores terem seus grandes capitais, investidores de risco, né, terem seus grandes capitais em ativos, em títulos de dívida que pagam poucos juros, né, ou em investimentos mais de renda fixa, investimentos mais seguros, entre aspas, porque o juro é pequeno. Então eles tiram esse dinheiro desses investimentos e colocam em investimentos de maiores retornos e também maiores riscos, que são os ativos digitais, as criptomoedas, né? Então tudo isso acontece propositalmente. Você tem o aumento do teto da dívida americana, junto com a impressão de dinheiro vinda lá da máquina mágica, né, do Federal Reserve. Ao mesmo tempo que nós temos o tal do halving do Bitcoin, que já não é mais tão relevante assim, e o ciclo de alta das criptomoedas, né? Então, o nosso papel aqui, pessoal, é trazer informações para vocês, tentar ir fechando esse quebra-cabeça, né, para ajudar aí o máximo de pessoas possíveis a enxergarem essa oportunidade e mudarem de vida, né, pessoal? Senão eu não estaria aqui, porque se fosse só pelo YouTube, eu nem faria vídeo, pessoal. O YouTube ele não paga nada, inclusive a área de membros aí eu tive problemas, tá complicado aqui a questão de monetização. Enfim, vamos seguir aqui. O presidente Trump apoiou ativamente a indústria cripto, falando na cúpula de ativos digitais em Nova York e assinando ordens executivas para fortalecer a liderança americana em tecnologia financeira digital. Estabelecer uma reserva de Bitcoin. Vale lembrar, pessoal, que nós temos aqui dois conceitos diferentes. Nós temos a reserva estratégica, né, onde você tem Bitcoin e Ethereum. E nessa reserva estratégica você não tem, até o momento pelo menos, você não tem a informação de que o governo americano vai comprar Bitcoin e Ethereum. Essa reserva ela é baseada nos ativos que o governo já confiscou no passado. Confiscou aí de sites como Silk Road, de criminosos, de hackers, né? Ao mesmo tempo que nós temos o estoque estratégico de criptomoedas. E esse estoque você tem XRP, Solana e ADA Cardano, que foram os ativos digitais divulgados aí pelo Trump. E esse estoque, sim, você tem compras desses ativos digitais, pessoal, principalmente via ETFs, né? A clareza regulatória continua sendo um foco importante para a Ripple e para a indústria. Bradley elogiou legisladores como a Cynthia Lummis e a congressista French Hill por seus esforços. Inclusive, essa Cynthia Lummis, pessoal, ela disse um negócio meio polêmico. Ela sugeriu que o governo americano vendesse ouro para comprar Bitcoin. Para a Ripple, esse progresso regulatório significa a capacidade de envolver os clientes sem medo de repercussão legais, uma preocupação que perdura há anos. Brad disse: acredito que esses desenvolvimentos não apenas impulsionarão o crescimento para a Ripple, mas também posicionarão os Estados Unidos como os líderes no futuro das finanças. Interessante, né, pessoal? Vamos seguir aqui. Lembrando que eu irei deixar todos os links na descrição, pessoal. Tem bastante informações, bastante artigo aqui para este vídeo, né? Agora falando um pouquinho sobre Stellar. Stellar faz parceria, Tala faz parceria com a Stellar para lançar carteira de cripto sem custódia, visando a inclusão financeira para comunidades carentes. Pessoal, qual é o intuito dessas notícias? É trazer as parcerias, né, para vocês, para quem ainda não tem essas informações, né, saberem a quantidade de desenvolvimentos e parcerias que a Ripple, a Stellar, né, estão fechando ao redor do mundo. Principalmente essas duas, né, pessoal? Mas vale lembrar que aqui no canal tem vídeo sobre praticamente todas as moedas que estão em conformidade com a ISO. Né? Eu digo praticamente, pessoal, porque a única moeda em conformidade com a ISO que eu ainda não fiz vídeo específico é a Algorand. Eu já tenho vídeos aqui no canal sobre a Quant, sobre a IOTA, né, e principalmente o XXX, né, XRP, XLM, XDC. Eu tenho vários, inclusive tem playlist, né, da XDC, da XLM e da XRP, pessoal. Tem playlists aí específicas. Tem playlist também do Bitcoin,
né? Quem quer entender aqui meu ponto de vista sobre o Bitcoin, dá uma olhada na playlist Bitcoin, pessoal. E antes de prosseguir aqui com as informações, lembrando a todos, nosso e-book XRP, um dos escolhidos para o novo sistema, está aí com desconto de 20% para quem usar o cupom, pessoal. O cupom aí está na descrição, as informações. Nesse e-book você tem 6 capítulos, todas as informações aqui, pessoal, trazidas nesse livro, elas têm conexão direta com o uso de XRP, né? O XRP sempre é usado em todos os casos, pessoal. Inclusive aqui o módulo 6, ele é o módulo bônus, né, que explica o uso do XRP como moeda ponte de reserva mundial. E lembrando que adquirindo o nosso e-book XRP, você leva um outro e-book bônus, que é um e-book a respeito da blockchain, né? Fala aí dos vários tipos de blockchain e vários casos de usos possíveis e várias empresas que já estão implementando blockchain mundo afora, né, pessoal? Então tudo isso com 20% de desconto, todas as informações aí na descrição. Então, pessoal, vamos seguir aqui. Em um movimento destinado a promover a inclusão financeira para populações carentes em todo o mundo, o provedor de serviços financeiros digitais Tala revelou uma nova carteira cripto sem custódia, desenvolvida em colaboração com a SDF, a Stellar, né? Stellar Development Foundation. A iniciativa anunciada por meio da plataforma de comunicações de imprensa da Stellar marca um passo significativo para capacitar usuários em economias emergentes com maior controle sobre seus ativos financeiros, suas transações aí financeiras transfronteiriças. Olha só, pessoal, a carteira recém-lançada projetada especificamente para a base de clientes da Tala em mercados como México, Filipinas e Quênia. Então, visando principalmente aqui esses mercados. Aqui você faz comunicação transfronteiriça entre África, América Central e a região aí do Sudeste Asiático, né, pessoal, as Filipinas. Permite que usuários armazenem, enviem e recebam criptomoedas sem depender de custodiantes terceirizados. Ao alavancar a blockchain Stellar, a carteira enfatiza acessibilidade, baixas taxas de transação e tempos de liquidação quase instantâneos. O que nós já conhecemos da Stellar, né, pessoal? Então essa Tala, né, essa carteira Tala, solução de pagamentos aí, está usando de todos os benefícios da rede Stellar. O empoderamento financeiro começa com a propriedade, disse Shivani Siroya, CEO e fundador da Tala, em um comunicado. Denelle Dixon, CEO da Stellar, ecoou o sentimento observando, a tecnologia da Stellar é construída para a utilidade no mundo real. A colaboração com a Tala nos permite alcançar milhões de pessoas que mais precisam de serviços financeiros acessíveis e sem fronteiras. E olha só, pessoal, interessante aqui do comunicado aqui da Denelle, né? A Stellar é construída para utilidade no mundo real. Então, pessoal, o Stellar está entre as poucas redes que realmente têm utilidade no mundo real. Inclusive, pessoal, aqui vocês sabem, né, quem assistiu o primeiro vídeo que eu trouxe aqui no canal sobre o curso DeFi, aulas DeFi grátis, né, pessoal? É um conteúdo de nível que seria nível pago, né? Muitos cobrariam para passar essas informações. Eu estou trazendo de graça para vocês, né, pessoal? Então, quem não assistiu o DeFi, por que eu estou falando de DeFi? Como a Stellar, ela é uma das únicas blockchains que tem utilidade no mundo real, nós temos várias blockchains que o seu valor artificial está no quesito, pessoal, de eles fornecerem pools de liquidez e terem DeFi desenvolvido. Mas isso não é um valor, não é um caso de uso no mundo real, isso é apenas especulação, né? Eu vou continuar trazendo as aulas de DeFi, eu vou trazer umas 2 ou 3 aulas de DeFi, pessoal. Nas últimas aulas eu irei abrir algumas pools de liquidez, mas vale lembrar a todos que pool de liquidez não é algo mágico, que é somente você colocar dinheiro nessa pool e coletar taxas, né? Você tem que acertar até o range, pessoal, que é a faixa de preço onde o ativo, aquele par de negociação, vai estar o preço. Se esse preço sair fora da linha de range, você já não está mais coletando taxas e ainda está perdendo dinheiro, porque seria mais rentável você apenas holdar o ativo digital. Então, esses conceitos um pouco mais avançados eu irei trazer nas próximas aulas aqui
dos módulos DeFi, mas já aviso de antemão que DeFi, pessoal, não é a mil maravilha como muitos pintam, não. Então vamos seguir aqui. Eu disse tudo isso, pessoal, para trazer aqui o meu ponto de vista, que blockchains que somente oferecem DeFi, somente tem milhões e bilhões de negociação em DeFi, isso não quer dizer que a blockchain serve para alguma coisa, isso é apenas especulação, porque o DeFi, pools de liquidez principalmente, são especulações, pessoal, são pessoas coletando taxas de negociação de transações de ativos digitais e tokens que não servem para nada no mundo real, entendeu? Vamos seguir aqui, portal do YouToday. Lumina da DIA começa na rede principal, integra soluções da Ripple e da Stellar. DIA lança Lumina, solução de arquitetura de oráculo, totalmente nova que acaba com processamento de dados black box. Olha só. Vamos lá. DIA by Lumina entra em operação na rede principal e apresenta oráculos transparentes para a Web3. De acordo com o anúncio oficial da DIA, desenvolvedora de infraestrutura financeira digital de código aberto, sua tão esperada solução chamada Lumina está finalmente disponível na rede principal. O Lumina aproveita a arquitetura totalmente on-chain e transparente que torna cada etapa de jornada de dados, desde o fornecimento até a computação verificável. Pela primeira vez, desenvolvedores e instituições de redes blockchain podem participar e auditar diretamente as operações do oráculo. A Lumina apresenta um ambiente aberto e sem permissão, onde qualquer pessoa pode contribuir para a obtenção de dados ou implantar seus próprios contratos de oráculos, alinhando os oráculos com ethos transparentes do próprio blockchain. Então, pessoal, continuando, no centro do Lumina está DIA LaserNet, uma rede descentralizada criada especificamente para oráculos totalmente confiáveis e verificáveis, que aproveita a rollup da Arbitrum, né, que é uma Layer 2 da Ethereum, né, pessoal? Só que eles estão integrando aqui agora no XRP Ledger. Dylan Hanson, chefe de desenvolvimento de negócios da DIA, explica a importância desse lançamento para o uso de dados de blockchain em DeFi e além. LaserNet processa transações de oráculos publicamente de forma verificável e com um custo baixo, enquanto herda a segurança do Ethereum, aqui já discordo, né? Enfim, Ripple e Stellar migram para as soluções da DIA. Então vamos entender isso aqui, pessoal. No momento dessa publicação, muitas empresas de blockchain de peso já estão construindo em cima das soluções de infraestrutura de oráculo da DIA, né? Ripple escolheu o DIA para fornecer blockchain XRP Ledger com serviços de oráculo em vez de soluções competitivas devido ao seu design totalmente transparente em que atende aos padrões de instituições e reguladores. O viés principal, a proposta principal do XRP Ledger não é serviço de oráculo, então o XRP Ledger não tem a pretensão de competir com blockchains já muito bem fixadas e muito bem consolidadas nesse setor, né? Como é o caso da Chainlink, né, pessoal? Inclusive a Ripple fechou parceria com a Chainlink. Ripple e Stellar são apenas alguns dos nomes que integram o DIA, reconhecendo que soluções de dados transparentes são essenciais para a adoção institucional. Você tem que ter os dados, né, pessoal? Principalmente o oráculo, ele traz soluções que conectam aí as camadas centralizadas com as descentralizadas e também dados principalmente para você ter aí as informações precisas a respeito dos RWAs também, os ativos tokenizados. Porque ativos tokenizados, pessoal, eles são ativos do mundo real. Você precisa ter um fornecedor de informações do mundo real para dentro da blockchain. É ali que se enquadra perfeitamente as soluções de oráculo, né, pessoal? Enfim, vamos seguir aqui, pessoal, mais notícias agora, alguns tweets aí separados para este vídeo. Lembrando a todos aí, quem está gostando, quem está curtindo as informações, já deixem um like aí, pessoal, no vídeo, se inscrevam no canal quem não é inscrito, compartilhem também os vídeos aqui com seus conhecidos para nós divulgarmos, né, pessoal, para o vídeo alcançar aí mais pessoas, né? O YouTube ele entrega material para novos inscritos nas primeiras horas do vídeo, né, pessoal? Depois aí de algumas horas, se o engajamento ele não for
um engajamento de certa forma alto, o YouTube ele já para de divulgar para novas pessoas, né? Assim que o YouTube funciona. A partir de 22 de novembro de 2025, o Swift será removido do período de coexistência com o sistema atual. O que isso significa? Eles adotarão a ISO 20022 para que suas mais de 11 mil instituições financeiras possam aproveitar esse novo padrão, que é um formato estruturado que permite que criptomoedas e CBDCs sejam transacionados com, no caso aqui, a tecnologia blockchain. Lembrando a todos, pessoal, que esses materiais, esses vídeos aqui, eles estarão todos disponíveis aí na parte final do vídeo, para quem está com esse no canal e não sabe como são os formatos dos vídeos. Aqui, pessoal, como falado, é o white paper do XRP, do enquadramento do XRP com as leis, com as regras, com as normas da MiCA. Eu irei deixar aqui o link para quem quiser baixar esse white paper. Nos termos de regulamento dos mercados de criptoativos da União Europeia, MiCA, todos os criptoativos oferecidos ao público ou admitidos à negociação devem ter um livro branco correspondente. Então todos os ativos digitais que se enquadram nas normas MiCA, eles precisam fornecer um white paper para os investidores, né, pessoal? E aqui está o white paper do XRP Ledger, né, para quem for investir aí, possivelmente em ETFs no futuro de XRP, eles têm as informações do porquê o XRP ele está em conformidade com as regulamentações, com as normas aí da MiCA, né, pessoal? O White Paper XRP MiCA, deixa eu continuar aqui. O White Paper XRP MiCA foi criado pela LCX e registrado na Autoridade Europeia de Valores Imobiliários e Mercados, que é a ESMA, né? Então quem divulgou esse White Paper foi a Exchange, pessoal. A Exchange LCX. Enfim, vamos seguir aqui para mais alguns tweets. Cúpula de políticas da Ripple em Londres, dia 1º de abril. Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com o Ripple, entre outros, para esse evento exclusivo na próxima semana, reunindo especialistas e líderes do setor para explorar a regulamentação de criptoativos no Reino Unido. Painéis instigantes com as principais partes interessadas. Lembrando, pessoal, que hoje, no dia 27 de março, também está acontecendo lá em Frankfurt, na Alemanha, a conferência do Euro Digital, né? Eu já trouxe essas informações nos últimos vídeos. E Ripple, claro, também está participando lá. O representante da Ripple é o diretor aí da Ripple na União Europeia, o Matthew Osborne. Ctrl Alt BTC. Standard Chart, ele é um membro pessoal do conselho de gestão aí da Ripple Payments, né? No caso aqui, Ripple Payments Advisory Board, que atualmente é Ripple era RippleNet e atualmente é Ripple Payments, que é o ODL, né, pessoal? Então, Standard Chartered, ele é um dos bancos que faz parte do comitê da Ripple Payments. Vamos traduzir aqui, pessoal. Isso aqui não é novidade para ninguém, que temos entre alguns membros do comitê do conselho da Ripple Payments, nós temos aí o Santander, Bank of America, o Sion Commercial Bank, o próprio Standard Chartered, estão atualmente supervisionando a criação e manutenção de regras de transação, estrutura de liquidação, eficiências e padrões comuns para pagamentos Ripple. Isso dará suporte à nossa instituição financeira. Pessoal, para quem não sabe, o Standard Chartered ele é o principal banco lá da ilha de Hong Kong, pessoal, porque Hong Kong não tem um banco central e tem aí 2 ou 3 bancos que cunham a própria moeda fiduciária da ilha, né, e atuam como banco central. E Standard Chartered é o banco principal ator bancário lá em Hong Kong. Nós sabemos que Standard Chartered ele tem raízes inglesas, né, é por isso que pelo tempo que a Inglaterra colonizou Hong Kong, nós temos os tentáculos aí do sistema financeiro inglês até hoje em Hong Kong, né? Hong Kong tem uma lei ali entre a Inglaterra e a China, onde Hong Kong passará para o domínio chinês, se eu não estou enganado, em 2027, pessoal. Eu já trouxe essas informações aí, agora não tenho a certeza. E Standard Chartered, por ser o principal ator bancário em Hong Kong e por também fazer parte do comitê
do ODL não é de se espantar que a Ripple está fortemente enraizada em Hong Kong, pessoal. Hong Kong é como se fosse a porta aí da China para a Ripple, né? Em 2015, Ripple Labs disse aos reguladores estaduais americanos que as regras para a transmissão de dinheiro estavam desatualizadas e fragmentadas. Em 2015, cada estado tinha seu próprio processo de licenciamento, tornando incrivelmente difícil para novas empresas, especialmente aquelas que trabalham com moedas digitais como o XRP. Ripple pediu aos reguladores que criassem um padrão nacional unificado, para que uma empresa pudesse ser licenciada uma vez e reconhecida em todos os lugares, semelhante ao que é feito na Europa. Eles também explicaram como o XRP funcionava, não como uma moeda típica, mas como uma ponte entre moedas fiduciárias e uma ferramenta para manter a rede segura. A Ripple deixou claro que regras únicas não funcionariam para o mundo em rápida evolução dos ativos digitais e pressionou por uma regulamentação mais inteligente que levasse em consideração os casos de usos reais de cada tecnologia. Ripple, sendo uma fintech que tem de certa forma o peso de colocar suas influências no sistema bancário, na atualização do sistema bancário. Olha só. Anos depois, a Conferência de Supervisores de Bancos Estaduais, a CSBS, divulgou a Lei de Modernização da Transmissão de Dinheiro. E vale lembrar que Donald Trump assinou nos últimos dias uma lei, por assim dizer, pessoal, uma norma para modernizar os pagamentos do Tesouro Americano. É claro que o Tesouro Americano já está usando Ripple Payments, já usa XRP, já sabe disso, né? Mas agora você tem isso em lei, no papel ali, de certa forma, dando aval, né, pessoal? Porque, em tese, o que estava impedindo isso era o processo, que também é um teatro, né? Vale lembrar, pessoal, fazendo aqui novamente, antes de encerrar o vídeo, uma divulgação do nosso e-book. No capítulo 4 do e-book XRP, um dos escolhidos para o novo sistema financeiro, nós temos a explicação do teatro, né, pessoal? Nós temos aí, de certa forma, o ponto de vista de que o teatro, o processo ele foi um teatro, né? Para, de certa forma, dar tempo da Ripple enraizar suas parcerias ao redor do mundo, né? Esse, pelo menos, é o meu ponto de vista. A lei simplifica e padroniza a forma como as empresas de transmissão de dinheiro são licenciadas em vários estados. Permite uma supervisão simples, reconhece a diferença entre empresas e incentiva os reguladores a trabalharem juntos em vez de criar regras confusas e sobrepostas. Isso aqui é de 2015. De 2015 para cá nós tivemos a ATH, o movimento explosivo do XRP, em 2017, final de 2017 e início de 2018. Nós tivemos o processo em 2020 que se estendeu até agora, março desse ano. Foram aí, de dezembro de 2020 até março de 2025, foram um pouco mais de 4 anos, pessoal, né? Para recém agora nós vermos as regras, as regulamentações sendo criadas e sendo impostas, por assim dizer. Então, 2015 para cá, pessoal, já são 10 anos, né? Ainda tem pessoas aí que vêm nos comentários, querer dizer que o preço não está subindo, né? Como que você pensa que um sistema que está revolucionando todas as finanças mundial, pessoal, como que você acha que isso vai ser feito do dia para a noite? Isso leva anos. O próprio euro, o euro, pessoal, a unificação do euro, como nós conhecemos hoje, vários países que usam apenas o euro, levou 50 anos para ser implementado. Eu não estou dizendo que isso aqui vai levar 50 anos, né? Até porque já tem seus pelo menos 20 anos, né? Mas vale deixar bem claro, pessoal, que essas evoluções, ainda mais no sistema financeiro mundial, isso leva tempo. Enfim, aqui é o capítulo 4 lá do nosso e-book, né? Como eu falei, porque a Ripple foi processada pela SEC. Aqui traz um ponto de vista teatral do processo, né, pessoal? Também explica, né, as alegações, né, do processo e tal, né, o porquê que Ripple foi processada em tese, né, baseado nos contratos aí de vendas da Ripple para empresas. Lembrando, pessoal, quem adquirir nosso e-book XRP, um dos escolhidos para o novo sistema financeiro, leva um outro e-book de bônus, tudo isso com 20% de desconto aí, aproximadamente 2 e-books
com muito conteúdo, muito conhecimento, muito estudo por apenas R$30. Então, pessoal, as notícias do vídeo eram essas. Espero que vocês tenham gostado das informações. Quem gostou das informações, peço que deixem um like e se inscrevam para ajudar o canal, pessoal. Lembrando que agora na sequência eu irei deixar alguns materiais dublados para vocês. Então é isso aí. Fui, valeu, abraço! Tem uma ordem executiva para sua atenção relacionada aos pagamentos do governo. Historicamente, acredito que os cheques emitidos pelo Tesouro têm 14 vezes mais probabilidade de se tornarem alvo de fraude do que os pagamentos por transferência eletrônica. Esta é uma ordem executiva que vai pressionar o Departamento do Tesouro a modernizar seu sistema de pagamento para garantir que sempre que possível eles estejam usando métodos eletrônicos de pagamento em vez de cheques em papel, a fim de reduzir desperdício, fraude e abuso no governo, o que é obviamente um esforço que temos buscado em vários aspectos do governo sob sua liderança. O presidente é basicamente modernização de equipamentos e métodos. E é algo que realmente eu acho que ele será um grande secretário do Tesouro. Ele ganhou o Scott. E é por isso que estamos fazendo isso e temos outros programas de modernização em andamento. Poderíamos deixar que outra pessoa, quem quer que seja, fizesse isso. Mas é algo que deveria ter sido feito há 25, 30 anos. Ok. Então poderia ser qualquer um dos maiores bancos do mundo, se assim o desejarem. Bancos de médio porte, bancos iniciantes, bancos novos, qualquer empresa. Então, de certa forma, as empresas poderiam de fato ser seus próprios bancos. Pode ser um pouco controverso, mas eles poderiam ter sua própria carteira de ativos digitais. Eles poderiam usar a API ISO do Impels, vinculá-la aos seus sistemas de contabilidade de back-end, enviar os dados quando quisessem fazer um pagamento, enviar os dados de seus sistemas de back-end para a API do Impels, no formato de dados robusto, anexar ativos digitais de sua própria carteira de custódia, enviar os ativos por meio da mensagem financeira para a parte receptora, e essa mensagem financeira também seria vinculada ao sistema de back-end da parte receptora, ao seu sistema de contabilidade e à sua carteira. Você tem liquidação instantânea, descentralizada, acessível a quase todos. Falando sobre esse assunto importante. E claro, ouvimos como, por 50 anos, a CFTC desempenhou um papel vital na regulamentação e otimização do mercado de commodities e derivativos dos Estados Unidos. Como os agricultores do meu distrito e de toda a América sabem, os mercados de derivativos, como os futuros de safras, são essenciais para proteger a agricultura americana dos riscos imprevisíveis inerentes ao setor. Mas para que esses mercados funcionem, é necessária maior transparência e confiança entre corretores e agricultores para manter nossas fazendas lucrativas e alimentar a América. Agora, o que eu gostaria de discutir hoje é como podemos usar nossa superioridade tecnológica e avanços inovadores como blockchain, que tenho ouvido e todos vocês têm abordado de algumas maneiras diferentes aqui hoje, para tornar esses mercados mais eficientes e transparentes. Vou começar com você, senhor. Giancarlo. No mundo dos ativos digitais, os blockchains, como todos sabemos, são uma ferramenta fundamental para garantir que as transações sejam transparentes e abertamente visíveis. Você vê a possibilidade do blockchain ser adaptado como uma ferramenta em todos os mercados americanos de commodities e derivativos para fins de transparência e além? Sam, já está acontecendo. Um dos aspectos infelizes, e serei sincero, dos últimos 4 anos, especialmente dos últimos 2 anos de hostilidade da SEC, é que isso é tradicional. Gosto do seu jeito de falar isso. Sim. Eu diria isso de uma forma não tão diplomática. Mas bom, vou deixar isso com você. O que direi é que um dos subprodutos foi que as empresas financeiras tradicionais se mantiveram afastadas e, portanto, o campo foi dominado pelo foco na especulação e o número vai aumentar. Agora que há, de fato, uma abordagem mais acolhedora, o que estou vendo no meu trabalho é que as empresas financeiras tradicionais estão se movimentando em grande escala. E eles estão trazendo consigo suas noções tradicionais de segurança e solidez, de fazer as coisas corretamente, de construir sistemas, capacidade de nível industrial. Eles estão adotando e reconhecem isso como uma nova tecnologia e vão adotá-la em alguns de seus sistemas mais importantes, desde a liquidação até a compensação e os pagamentos. Isso vai se tornar onipresente e agora os adultos estão entrando nesse espaço em grande estilo. E isso vai ser bom para os Estados Unidos. Vai ser bom. Precisamos modernizar nosso sistema. Viajamos pelo mundo e descobrimos que muitos dos nossos sistemas de pagamento tradicionais e outros são antiquados. Ficamos para trás.
Precisamos dar um impulso inicial nisso. Felizmente, temos uma nova tecnologia que nos permite fazer isso. Então estou muito animado com o que isso significa. E isso vai chegar até os usuários finais. Quando as pessoas podem realmente fazer transações com um toque no celular, sem toda essa intermediação, sem ir ao banco para dizer, meu Deus, são 5 horas, perdi o horário, não consigo sacar meu dinheiro do banco. Poder fazer transações diretamente, especialmente para pessoas em comunidades rurais que não têm acesso a agências bancárias, será revolucionário. A nossa maior parte de derivativos está no exterior, principalmente devido a sistemas antiquados. Então esse é um dos desafios. E infelizmente existe essa noção preconcebida de que, particularmente na agricultura, eles não são inovadores. Nossos produtores são os verdadeiros inovadores. Então acredito que há uma janela aqui para realmente adotarmos aproveitando principalmente os recursos da CFTC. Então, uma das grandes preocupações com esse sistema e o uso de blockchain com bens tangíveis em vez de bens intangíveis, como criptomoedas, é como podemos superar esse obstáculo. Porque há muita conversa sobre como adotá-lo em um bem tangível, certo? Como podemos evitar que isso seja uma fraude? Está acontecendo muito rápido. Acho que olharemos para trás no ano que vem e veremos que 2025 é o ano em que as finanças tradicionais migraram para ativos digitais e blockchain de uma forma muito grande. Há muita coisa acontecendo, da qual vocês ouvirão falar nos próximos meses, que será realmente revolucionária. Estamos agora, o jogo está em andamento, está acontecendo agora. Okay, I'm going to follow up with you offline because Certo. E acho que talvez neste momento seria bom falar um pouco mais sobre esse fim da coexistência para instruções de pagamento em 25 de novembro e o que isso realmente significa. Então, concretamente, o que isso significa é que a partir de 22 de novembro de 25, que é a data de divulgação dos padrões, encerramos o período de coexistência para instruções de pagamentos internacionais. Então, naquele momento, todas as instruções de pagamento devem ser trocadas no formato ISO 2022 e não permitiremos mais a troca de instruções de pagamento de finanças entre instituições financeiras na rede. E fazemos isso porque essas instruções transmitem uma importância sistêmica para a interoperabilidade de ponta a ponta entre instituições financeiras e a infraestrutura do mercado de pagamentos. E é realmente importante preservar os dados de ponta a ponta e finalizar a coexistência. Esta é uma história interessante para o Bitcoin. O Bitcoin está em bem. Esse é um número diferente porque definitivamente não está em 43 mil. Pronto, o Bitcoin está em 86 mil agora, subindo $2.000 desde ontem à noite, caindo para 84 mil ontem à noite, antes de começar a se recuperar. Se você acredita que o Bitcoin vai subir para algo próximo de $1 milhão em breve, esta é a sua chance de comprar na baixa. Está novamente em 86 mil. Esse gráfico parece estranho. São 86 mil. Certo, o mercado gira em torno da Nvidia. All about Nvidia.